Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que você e sua amada família possam estar desfrutando da paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nos Juntos, cada manhã de hoje, nós queremos meditar sobre caminhando com Jesus. Nós queremos fazer alguns vídeos passeando com Jesus, não é? Andando com Ele por todos os lugares e extraindo para nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, lições preciosas de cada lugar que caminharmos com Ele. Queremos neste momento, então, para iniciarmos esta jornada, nós queremos assistir à sua chegada ao mundo. Em Gálatas 4 e 5, a Bíblia diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Plenitude dos tempos, diz o texto. Meus queridos irmãos, isto significa no tempo certo, no tempo predeterminado por Deus, no momento exato, nem antes e nem depois. Então, veio no tempo certo, no tempo agendado pelo próprio Deus. Isto significa que Deus havia preparado todo o cenário mundial para recebê-lo. Deus planejou a sua vinda desde a eternidade, ou seja, a sua chegada até nós estava na agenda do próprio Pai. Deus fez com que os gregos cooperassem com a expansão da língua grega. Deus fez com que os romanos cooperassem com as estradas, facilitando todo o trânsito para todos os mensageiros por toda parte. Ou seja, as estradas estavam prontas e a língua havia varrido todos os lugares. Então, não havia nenhum impedimento agora para que o Filho de Deus chegasse ao mundo e a sua mensagem fosse propagada. Deus enviou seu Filho. É bom lembrar que o Filho de Deus já existia antes. Ele já estava com o Senhor na eternidade, porque Ele é eterno com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, juntamente com Deus, portanto, é o co-criador. Em João 1 vai dizer que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, é bom lembrar que Ele sempre existiu. E este momento que nós estamos vendo agora é o momento em que Ele se faz humano. Ele se faz homem e Ele habita entre nós, nasceu entre nós, portanto, para nos dar a salvação, para nos resgatar dos nossos pecados e, consequentemente, sermos adotados na família de Deus. O Messias, então, estava chegando ao mundo e, para não deixar dúvidas de que ele era realmente o Messias que havia de vir, então todas as profecias a seu respeito estavam se cumprindo. Ele é a semente da mulher, descrita ali em Gênesis 3,15. Ele vem da tribo de Judá, conforme Gênesis 49:10. Vem da família de Davi, conforme 2 Samuel 7, de 1 a 17, e nascido de uma virgem, conforme profetizou o profeta Isaías no capítulo 7, verso 14. E teria que nascer então
em Belém, conforme Miqueias 5:2. Pois bem, vamos assistir então à chegada de Jesus ao mundo e depois vamos caminhar com ele para aprender dele, para sermos seus discípulos fiéis e fazermos outros discípulos. Meus amados irmãos, esta é a vontade dele para nossas vidas, que façamos discípulos. Então vamos aos textos bíblicos que mostram-nos sobre a sua chegada ao mundo. Mateus, capítulo 1, de 18 em diante, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Porque até então eles eram noivos, né? Só que o noivado, naquela época, era um compromisso sério que equivalia já a um casamento. Continuemos para entendermos bem. Lucas 2:1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial, ou seja, milhares de anjos, apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele
concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas, refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Muito bem, meus queridos irmãos, aí estão os textos que falam sobre a chegada do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, assistimos então à chegada do Salvador ao mundo. Estamos agora contemplando-o na manjedoura. Veja, nós estamos diante dele, diante de Maria, José, diante da manjedoura, e ali está o menino Jesus. Nós vimos José lutando em tomar Maria como sua esposa, porque José era noivo dela, né? Eles eram noivos e o noivado na época, como já dissemos, era um compromisso sério. Era como o nosso casamento hoje. Tanto é que se um dos dois morresse, o outro era considerado viúvo. Então, diante disso, José sabia que não tinha possuído a sua noiva, não é? Então, ele planeja deixá-la secretamente. Ele não quer que ela caia na boca do povo. Então, a gente percebe aqui que ia causar um grande falatório na cidadezinha de Nazaré, porque uma mulher que estava noiva, mas não tinha ainda coabitado com seu noivo, ele ainda não a tinha tomado por mulher, então esta mulher estava grávida. Então José planeja sair secretamente, anular, cancelar o noivado, divorciar-se, porque quando estavam-se noivos e algo acontecia, então era preciso uma carta de divórcio para anular o noivado. Com isso, o céu entra em cena mais uma vez, porque antes o anjo já tinha vindo a Maria e dito a ela que ela daria à luz a um menino, ao Salvador, não é? Então agora o anjo vem e explica tudo a José, que não houve traição, que o que estava sendo gerado na sua noiva tinha sido concebido pelo Espírito Santo, que ele podia desposá-la tranquilamente, que não houve nenhuma traição, mas que ele ficasse tranquilo, que seu filho seria o Salvador, porque ele era o Messias que estava chegando ao mundo. Então, diante disso, José deveria, já que ele era o Salvador, José deveria dar-lhe o nome de Jesus, o Yeshua, o Hamashiach, que ele salvaria o mundo, porque Yeshua significa o Salvador. Então, agora José toma sua esposa e ruma para Belém, porque César Augusto, o imperador, ele havia feito um decreto obrigando a todos a irem
às suas cidades para um recenseamento. Na verdade, Deus fez com que o imperador assinasse esse decreto, porque Jesus deveria nascer em Belém, para se cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Então, Maria está prestes a ter o seu bebê e empreende uma viagem de aproximadamente 120 quilômetros. Nazaré está lá em cima, perto, quase em frente, o Mar da Galileia. E Belém está lá no sul, lá embaixo, a 9 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, a viagem era por demais longa, 120 quilômetros. E geralmente essas viagens eram feitas, em lombo de burros ou a pé, Então, nós pensamos, que ela fez esta viagem, então, em lombo de burro, rumando, então, a Belém. Com o decreto, houve grande movimentação em Israel e em Belém, porque a cidadezinha estava repleta de viajantes. Com isso, o texto diz que não havia lugar para o casal na hospedaria. Tudo estava cheio, tudo estava lotado, não havia lugar. Então José vai junto dos animais com a sua esposa e ali ela teve o seu filho primogênito, diz o texto. É bom lembrar que ela teve o seu primogênito e não o seu unigênito, A palavra usada na língua original é o protótokos, que significa o primogênito, e não o seu monogenes, que significa um filho único. Por que isso? Porque Jesus é o primogênito de Maria, porque depois que Jesus nasceu, José passou a recebê-la como esposa e conviver maritalmente com ela. Tanto é que ela teve mais 4 filhos, homens, E algumas mulheres, algumas filhas, nós não sabemos quantas. Então, meus queridos irmãos, tanto isto é verdade que em Mateus 1:25 nós lemos que José não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a Jesus. Então, meus queridos irmãos, enquanto significa que depois sim, enquanto não, significa depois sim. Depois que Jesus nasceu, então eles passam a viver como uma família normal. Muito bem, agora estamos diante da manjedoura em Belém, contemplando o bebê nascido. Lembremos que é o próprio Deus que se fez homem e chegou até nós, que veio ao mundo reconciliar o mundo com Ele mesmo, conforme 2 Coríntios 5:19. Esta, meus queridos e amados irmãos e irmãs, é a notícia mais alegre de todos os tempos. O Messias esperado acaba de chegar. O Salvador anunciado estava entre nós. Estava ali na pequenina Belém, em uma manjedoura, junto dos animais, Aguardando agora outras orientações do Senhor. Vimos milhares de anjos louvando a Deus, porque era um acontecimento extraordinário. Aquela noite foi uma noite singular.
Antes do evento, era uma noite como qualquer outra. Os pastores estavam guardando os seus rebanhos, os seus cordeiros, como diz a Bíblia. Eles estavam trabalhando, mas de repente, naquela noite especial, vêm os anjos glorificando a Deus, porque o Cordeiro de Deus havia chegado ao mundo. E então, quem tem o privilégio de vê-lo em primeira mão são homens simples, são os pastores, que eram, de certa forma, até desprezados da sociedade, mas eles têm o privilégio de ver o Cordeiro de Deus chegando ao mundo. E eles saem para visitá-lo, e chegando lá, eles o veem, e eles voltam glorificando a Deus, porque eles tiveram este privilégio, porque Deus permitiu que eles fizessem parte deste acontecimento tão extraordinário, meus queridos irmãos. Jesus nasceu, o Salvador está entre nós, Deus se fez homem, veio até nós para nos salvar. Esta é uma notícia extraordinária. Então, diante de tudo isso, qual é a sua atitude? O Salvador nasceu em Belém. A palavra Belém, no original, é Beit-Lehem, que significa a casa do pão. A casa do pão. Então, o pão que desceu dos céus, o pão que alimenta, o pão que dá vida, havia nascido na casa do pão. Mas a pergunta é: e no seu coração ele já nasceu? Jesus nasceu em Belém, mas Jesus quer nascer no seu coração. Ele quer nascer no seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Não houve lugar para ele na hospedaria. A hospedaria estava cheia. Não que o dono da hospedaria fosse alguém que rejeitasse a Jesus. A hospedaria estava cheia. Não é que tinha qualquer preconceito, não. Estava cheia. E o seu coração está cheio de alguma outra coisa que não tem lugar para Jesus? Porque lá estava cheio e não teve lugar para ele. E no seu coração? O seu coração está cheio do quê? O que está ganhando o seu coração? O que está ocupando lugar no seu coração? Tire tudo o que estiver ocupando lugar e deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus nascer na sua vida hoje. Ele nasceu em Belém há mais de 2000 anos atrás, mas quer entrar na sua vida e fazer morada hoje. Os anjos festejavam a chegada de Jesus ao mundo, não é? Eles louvaram a Deus, milhares e milhares de anjos. Mas também nós sabemos que os anjos querem, neste momento, festejar a entrada ou o nascimento de Jesus no seu coração. Porque a Bíblia diz, Lucas 15:10, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Meu amado, minha querida irmã, você que está me ouvindo agora, saiba que se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador e você disser, Senhor Jesus, vem entrar na minha vida, há uma festa nos céus. Os anjos fazem festa, da mesma forma que festejaram a sua chegada em Belém. Se você já aceitou a Cristo, como é que você está vivendo? A sua vida está cheia de Jesus?
Está vivendo a plenitude do Espírito Santo ou está cheia de preocupações com outras coisas? Pense nisso. Permita que Jesus dirija a sua vida. Queridos, então estamos em Belém, 9 quilômetros ao sul de Jerusalém, em Israel, na Terra Santa. Estamos neste momento diante da manjedoura, contemplando o Salvador. Ele nasceu, ele veio até nós para nos salvar, mas hoje ele quer nascer no seu coração. Abra seu coração, convide-o para entrar em sua vida e fazer morada em você, e você jamais será o mesmo. Queridos, aguardamos vocês para outros vídeos, para caminharmos mais um pouquinho com Jesus. Lembre, estamos em Belém, onde ele chegou ao mundo. Depois nós vamos andar com ele e extrair lições preciosas para nossas vidas de cada lugar por onde ele passar. Que Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família e que, lembre, cada um que ainda não tomou a decisão de aceitar a Cristo, aceite a Jesus como seu Salvador hoje. Abra o coração, deixe ele entrar na sua vida e escreva aí, nos informe. Pastor, eu recebi Jesus como meu Salvador. Por quê? Nós queremos também nos alegrar com você, porque os céus já está fazendo festa pela sua decisão. Agora nós queremos agradecer a Deus também. Que Deus o abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com sua família. Em nome de Jesus. Amém.